Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje, mais uma vez, na nova sede do IASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, tenho enorme satisfação de reencontrar meu grande amigo, professor de todos nós, Silvio Capanema, que nos deixou na nossa última entrevista muito curiosos sobre um tema que é um tema bastante atual, que é justamente a multipropriedade. Professor, muito obrigado novamente por estar aqui nos conceder essa entrevista. Olha, foi tão agradável o nosso encontro, ficou tão marcado entre as minhas lembranças mais felizes que eu não resisti à tentação de aceitar esse novo honroso convite e aqui estou com muito prazer para conversar com você e seus milhares de espectadores. Muito obrigado. Professor, nós sabemos que a realidade de outros países, a exemplo, Europa, Itália, Portugal, muitas famílias, quando adquirem seus imóveis, a considerar a evolução da própria família, as pessoas têm filhos pequenos, aproveitam muito, viajam em família e depois de um período as propriedades acabam se tornando obsoletas. Então a gente tem uma enormidade de propriedades nas praias ou mesmo no campo, em que as famílias já utilizaram muito aquela propriedade e de um tempo para cá acabam naturalmente deixando de utilizar a coisa e ficam às vezes com pena. O brasileiro ainda é muito preso à propriedade e mantém, portanto, uma propriedade sem qualquer tipo de utilização. A multipropriedade, ela abre um novo leque, inclusive no tocante à função social da propriedade, claro, não é isso? Você disse muito bem, na década de 60, na Europa, principalmente naqueles países com uma grande vocação turística, e não foi por acaso que tudo começou na Itália e depois se espalhou pela França, pela Espanha e por Portugal, depois desaguando nos Estados Unidos, começou essa ideia de dividir a propriedade não mais apenas entre pessoas, mas através de turnos de tempo. E daí a multipropriedade, que os americanos chamam de time sharing, que significa tempo repartido. Eu acho uma ideia genial, porque isso está muito ligado à função social da propriedade e ao seu aproveitamento econômico da propriedade. Você foi de uma felicidade absoluta ao descrever o que é a realidade do Brasil. É inacreditável, eu ainda não consegui entender como é que o sistema da multipropriedade, hoje consolidado na Europa e nos Estados Unidos, ainda não se consolidou no Brasil, que tem tudo para recepcioná-la. Nós temos 8.000 quilômetros de costa, temos uma imensidão do interior, quer dizer, tudo isso com apelo turístico e que é o caldo de cultura ideal para germinar a ideia da multipropriedade. Mas você disse muito bem, o brasileiro, na verdade, ele compra uma segunda casa na praia ou no campo, começa a frequentá-la assiduamente. Aí os filhos crescem, ficam adolescentes, não querem mais ir. E aí a casa vai sendo, tornando ociosa. Eu sou um exemplo clássico disso. Eu, há 35 anos, comprei um apartamento em Caxambu, que é uma instância hidromineral em Minas Gerais. A minha família toda é de Minas. Foi uma espécie de peregrinação sentimental pelo passado familiar. Comprei um apartamento em Caxambu, há 35 anos. Vivia em Caxambu, porque meus filhos eram pequenos. Cresceram, não queriam ir mais, e eu cheguei a passar 3 anos inteiros sem botar os pés no meu apartamento, pagando condomínio, IPTU e uma pessoa para 2 vezes por mês abrir e varrer o apartamento. Ora, isso é de uma inutilidade social absoluta, porque o imóvel fica vazio e, consequentemente, não gera empregos, né? Não faz circular as riquezas. Então, há uma necessidade, eu digo, social, além de econômica, de que se reparta essa casa. A primeira ideia foi fazer um condomínio voluntário, mas isso é mais complicado. Então, os italianos tiveram essa ideia genial. Vamos dividir essa casa não apenas entre diversas pessoas, mas de uma maneira que cada uma dessas pessoas possa se utilizar com exclusividade dessa casa, mas por um período de tempo, que é aquele período que normalmente ele usaria nas suas férias anuais. Sim. Foi assim que surgiu, então, a multipropriedade.
Uma recente estatística mostra que na Itália, hoje, 500 mil empreendimentos sob a forma de multipropriedade. Eu posso lhe garantir, Gomide, que talvez no Brasil não haja 1.000. Talvez não haja 1.000 empreendimentos de diria multipropriedade. menos de 500, talvez até isso, eu daqui ser otimista. Por quê? Porque aqui no Brasil, o que atrapalha a multipropriedade é um dogma ao qual nós estamos presos há séculos, que é o princípio da taxatividade dos direitos reais. Então, na lei de registros públicos. A lei de registros públicos. E ainda não se teve a coragem de fazer uma lei criando esse novo direito real, que seria a propriedade. Quando se criou a multipropriedade, quando se criou o direito de laje, o que se fez? No artigo 1225 do Código Civil, incluiu-se um novo inciso 13, dizendo direito real de laje. Ora, eu não vejo a menor dificuldade de se fazer o mesmo. Quer dizer, finalmente se eleva a multipropriedade à condição de direito real. E ele é um direito real. Ele tem todas as características de um condomínio, que é um direito real. Nessa ausência de lei que nós estamos, por que não é considerado um direito real? O que as pessoas têm, portanto? Exatamente. Então começaram a surgir várias teorias. E talvez a pior de todas, na minha opinião, a mais conservadora, é de que seria apenas uma relação obrigacional. Pessoas fazem um contrato em que estabelece que cada uma delas poderá usar aquele imóvel num determinado tempo. Mas é um contrato apenas, relação puramente pessoal. Sim. Isso não dá a menor garantia aos multiproprietários. Que são proprietários. Que são multiproprietários, são coproprietários. Mas a ideia do direito brasileiro, que ele não conseguiu ainda absorver, é dividir tempo. Porque a ideia clássica do brasileiro é dividir espaço. Ele não consegue imaginar como é que você vai transformar o tempo num direito real. Então, isso atrapalha o princípio da taxatividade. E ainda não se encontrou coragem de fazer essa lei própria. Aliás, na minha opinião, nem precisa fazer. Como eu lhe disse, basta incluir no artigo 1225 a multipropriedade. Mas, como temos avançado, estamos aqui em São Paulo, e talvez, como tantas outras coisas, São Paulo salta à frente, né? E é perfeitamente compreensível. O símbolo de São Paulo, ou seja, aquilo que está no emblema de São Paulo, muita gente não conhece, é non ducor, duco, ou seja, não sou conduzido, conduzo. Né? Então, São Paulo é, sem dúvida, hoje a locomotiva que leva o resto do Brasil. Então, mais uma vez, São Paulo pula à frente, porque uma instrução normativa da Corregedoria de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou corajosamente que esses empreendimentos de multipropriedade serão registrados no registro de imóveis, que serão anotados no registro de imóveis as frações de tempo de cada proprietário, estabelece que os cartórios de registro de imóveis têm que estabelecer fichas auxiliares às matrículas para determinar o nome de cada titular de tempo, para que não haja confusão entre eles. Em suma, eu acho que essa instrução de São Paulo já é um primeiro grande passo para se realmente admitir a multipropriedade no cenário jurídico brasileiro como direito real. E agora, recentemente, em 2016, ano passado, esta discussão finalmente chegou ao STJ. Âmbito nacional, Isso, portanto. Exatamente. O STJ, o Tribunal da Cidadania, o controlador da legislação infraconstitucional. E a discussão era interessantíssima. O empreendedor contraiu uma dívida com um banco posterior à divisão do empreendimento entre os adquirentes. Não pagou a dívida, e o que fez o banco? O banco, então, executou e penhorou todo o imóvel, porque Sim. o proprietário, o devedor, era do imóvel. Né? Não havia o registro entre os multiproprietários. Exatamente. Né? Penhorou. E aí, um dos multiproprietários teve a feliz ideia de ingressar com os embargos de terceiro para defender o seu direito. Perfeito. O que aconteceu? O relator foi o ministro Vilas Boas Cueva, a quem eu devo um respeito absoluto. É um extraordinário magistrado e jurista, mas ainda é mais conservador.
E no seu acordo, ele foi o relator, ele começou o julgamento dizendo textualmente isso, que era uma relação obrigacional, que era uma relação meramente pessoal, que não podia ser direito real, porque não há lei que institua o direito real, e o ministro Cueva está ainda preso ao princípio da taxatividade. E ele, então, votou no sentido de que aquele autor não tinha legitimidade para defender uma propriedade que ele realmente não tinha. Bom, eu que acompanhei o julgamento, eu fiquei muito preocupado, mas, felizmente, o ministro Noronha, né, pediu vista e, na sessão seguinte, ele proferiu um voto que eu considero transformar-se num leading case, porque ele, pela primeira vez, disse não, isso, apesar do princípio da taxatividade, nós estamos numa época que temos que começar a flexibilizar esses princípios. Claro. Nós não estamos mais no sistema do positivismo estrito, nós hoje temos que ter princípios. E ele disse que essa multipropriedade tem toda a feição de um condomínio edilício, né? Então, ele votou no sentido de reconhecer que a multipropriedade é um direito real, exige o registro no registro de imóveis e que, portanto, o autor daqueles embargos tinha absoluta legitimidade para fazê-lo. E ele virou o julgamento. Quer dizer, virou o julgamento, o seu voto acabou vencedor, e eu acho que nós agora podemos dizer que há uma nítida tendência, felizmente, de se reconhecer a multipropriedade. E eu aproveito o seu blog de tanta audiência e tão significativo já no nosso cenário jurídico. Eu acho que esse é um território ideal, o seu blog, para começar a divulgar essa ideia, provocar os legisladores, provocar os juristas e até mesmo os estudantes, para que nós encetemos essa cruzada para transformar a multipropriedade nesse direito que assegura uma segurança jurídica para os adquirentes. Eu acho que no momento em que nós instituirmos a multipropriedade no Brasil, com uma legislação própria, aí sim haverá um grande desenvolvimento dessa nova modalidade de condomínio, porque ela vai ser apresentada e organizada nos moldes do condomínio edilício. Enquanto que no condomínio edilício, cada condômino tem a sua unidade autônoma com exclusividade, a única diferença é que na multipropriedade, cada condômino terá apenas uma fração de tempo, mas que usará exclusivamente e perpetuamente. Claro, professor, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, muito interessante. O direito civil, o direito registral, ele não pode ser um obstáculo ao direito das pessoas. Exatamente. Né? O princípio da taxatividade é um problema também nos casos, por exemplo, de build-to-suit. Claro. Porque, preso à taxatividade, os cartórios não têm realizado o registro de contratos de build-to-suit. E o que as partes muitas vezes têm feito? Build-to-suit, na minha concepção, ele não é um contrato típico de locação, ele tem naturalmente divergências. As partes, como uma forma de enganar o registrador, intitulam o contrato como contrato de locação para garantir o registro, mas as cláusulas contratuais demonstram que efetivamente não é. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Já adianto que o Instituto dos Advogados de São Paulo, pela Comissão de Direito Imobiliário, está encampando realmente a propositura de um projeto de lei. A gente vai começar a redação de um projeto de lei e a gente conta muito com o senhor para nos dar, enfim, todos os seus ensinamentos, para a gente certamente vai levar isso para você. Agora, só quero completar dizendo que a sua modéstia, né, tradicional, que é típica dos homens que têm realmente valor, está lhe impedindo de, já que falou em build-to-suit, de dizer que você acaba de lançar um livro, talvez um dos primeiros nessa área, intitulado exatamente Build-to-Suit, e que já está sendo objeto da minha leitura cuidadosa. Professor, então, quero recomendar aos ouvintes que se interessam pelo assunto direito imobiliário que leiam o livro do professor Alexandre Gomi, de Build-to-Suit. Professor, então, agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, foi um prazer mais uma vez, o blog está à sua disposição e com isso, meus amigos, a gente encerra mais uma entrevista. Professor Silvio Capanema, muito obrigado pela audiência de todos, até a próxima.